eu quero dizer que sempre estive militando na luta contra esse tipo de as iniciativas que visaram atacar o sistema previdenciário e que visaram fragilizar os direitos dos que são assistidos pela Previdência. E acho que as audiências que temos feito aqui nesta comissão especial, essas audiências públicas, elas são muito enriquecedoras. Porque eu já vim para cá convencido daquilo que acredito e não acredito de hoje. Acredito de leituras que venham acumulando na militância sindical, como fui dirigente sindical, acumulando na condição de servidor público que sou, mas as audiências que têm sido realizadas no âmbito desta comissão têm nos ajudado muito a aprofundar o entendimento, a cada vez mais esclarecer e fortalecer as concepções que com certeza vão definir as nossas posições na hora de votarmos aqui nessa comissão especial. Então, quero parabenizar, né, a condução que está sendo dada à comissão pela oportunidade de podermos dialogar sobre essas questões. Mas queria dizer que acho que nós estamos vivendo um momento de superar determinados discursos. Entendo que uma determinada linha de discurso foi formulada na década de 80, na década de 90, e ela se tornou prevalente no Brasil, mas que nós temos hoje análises, temos hoje histórico e temos hoje dados que podem contribuir e que certamente contribuirão para que nós reformulemos esses discursos. Por exemplo, eu não quero aqui fazer o discurso da irresponsabilidade, mas eu quero dizer que sempre achei muito estranho que quando nós vamos tratar de um assunto, de um tema, como previdência social, a gente use muito o argumento do déficit e do superávit. A lógica do déficit e do superávit, no meu entendimento, na leitura de historiador que tenho, de professor militante que sou, é de que ela é muito afeita, muito própria à lógica do mercado. Ela combina bem com essa lógica. No entanto, no meu entendimento e das leituras que acumulei sobre isso, ela não é, essa relação déficit-superávit não é a melhor relação para nós empreendermos a uma política que, na verdade, trata de investimento social. A prática, o investimento social, que é o que nós entendemos que está por trás da Seguridade, obedece a uma outra lógica, que não é a do mercado. Obedece à lógica do cumprimento da função social do Estado no nosso país, que, portanto, não dá para ficar fortalecendo permanentemente o discurso do déficit. Porque se nós entendermos que a lógica da Previdência não é a lógica do mercado, se nós entendemos que a lógica da Previdência é a lógica de investimento social, é aquela lógica que foi chamada a atenção pela Clemilce, quando colocava, inclusive, chamando a atenção para um aspecto importantíssimo, a paz social, que é referendada pela política de previdência, nós não podemos trazer para dentro dela a lógica do mercado. Agora, nos impuseram isso. E impuseram como se essa fosse a única verdade que pudesse ser lida quando nós tratamos da questão previdenciária. Eu não quero concordar com isso. Eu quero, evidentemente, ter um tratamento responsável quando lido com a questão da previdência. Eu quero, sim, saber o nível de possibilidade que ela tem, os limites que ela tem, lidar com isso, mas eu quero adotar dentro da lógica previdenciária a lógica do investimento social. A lógica do Estado que tem uma função social a cumprir e que, portanto, não pode estar pautado pela lógica do acúmulo ou pela lógica do lucro, porque essa não é a lógica do Estado. Não deve ser, pelo menos. Então, acho que é chegado o momento de superarmos esse discurso, porque, inclusive, a própria história comprovou que o fundamento ideológico que fortaleceu esse tipo de discurso levou o mundo à bancarrota. Não é muito lembrar que a lógica que introduz esse nível de discurso foi a mesma lógica que recentemente nos fez enfrentar e continua nos fazendo enfrentar a crise que nós estamos enfrentando. Portanto, não me venham dar lições com essas cartilhas, porque elas a mim não servem, porque não se viram ao mundo. Então é necessário mudar a lógica nesse discurso. Como também, eu queria aproveitar também, senhor presidente, sem querer me alongar, mas eu queria aproveitar para dizer que na reformulação dos nossos discursos é fundamental reformular também e resgatar a concepção do servidor público. E aí, Clemilce, a gente lembra de todo o ataque, que não é coincidência. O ataque que foi feito à Previdência, a sua concepção, vem da mesma matriz que produziu o ataque que foi feito aos servidores públicos. A mesma matriz
que gerou um discurso de que o servidor público é preguiçoso, de que o servidor público é desqualificado, que o servidor público não responde às necessidades da sociedade. É a mesma matriz. E que não tem correspondência também na realidade. E aí eu acho que a sua vitalidade e o seu vigor, né, utilizado aqui nesse momento, de servidora pública entusiasmada, aposentada, ele é bem ilustrativo do que é o conjunto da ideia de servidor público nesse país. Na verdade, é um conjunto, e aí eu sou suspeito que eu sou servidor público, mas ao mesmo tempo que sou suspeito que eu sou servidor público, falo de conhecimento de causa. É uma parcela da população indispensável a que o Estado cumpra a função social que não interessava a quem formulou o discurso da destruição do Estado que prestasse seu serviço. Portanto, é necessário também nós reformularmos a nossa concepção de servidor público e, ao repensarmos isso, nós somos desafiados a pensar a matéria da PEC 555 com seriedade, com compromisso. Porque, inclusive, vendo a sua vitalidade, Clemilson, o vigor com que você trata das questões e a paixão, porque a paixão é que nos motiva para isso, e esse tom humano que você dá ao seu discurso, ele nos leva a entender que, inclusive, o conceito de inatividade em nada combina com o que nós defendemos como concepção de aposentado. O aposentado continua ativo, sim, que continua pensando, que continua refletindo, que continua dando a sua contribuição do lugar em que ele esteja, para que nós possamos cada vez mais avançar na nossa sociedade. Agora, o aposentado que já deu a sua contribuição, do ponto de vista econômico, do ponto de vista previdenciário, que agora tem que usufruir dela. Porque se não for isso, só sobrará para nós o peso, o ônus da contribuição até a morte. Porque contribuir depois de aposentado é contribuir para morrer, porque qual é a finalidade última disto, né? E, para concluir, senhor presidente, é importante que nós reflitamos o seguinte: a quem interessa, a que forças nacionais e internacionais, né, interessa o discurso contra a Previdência Pública? Né? Por que se produziu tanto anúncio da derrota desse sistema? Por que o tempo inteiro se anuncia que ele vai ser derrotado? A cada momento que a gente discute, se anuncia a sua derrota. Eu quero aqui chamar a atenção até para um aspecto. Por exemplo, no sistema financeiro, há todo um arcabouço protetivo que se faz em relação, por exemplo, às entidades bancárias. Né? Não se pode o tempo inteiro estar anunciando que a entidade bancária vai sucumbir, sob pena, inclusive, você está fazendo trabalho contra a economia nacional, um trabalho contra... isso tem, inclusive, consequências dentro do arcabouço jurídico pátrio. Agora, todo mundo que reforça esse discurso se sente extremamente à vontade para produzir um discurso derrotista em cima de um sistema que necessita de segurança, necessita de confiabilidade, e essa confiabilidade fica o tempo inteiro colocada em xeque em função dos discursos que são produzidos. Portanto, nós temos que refletir a quem interessa esse discurso, a quem interessa a manipulação dos dados relativos à Previdência, porque eu não sou especialista e nem sou tão estudioso como você, Clemilson, nessa área, mas sou interessado, porque, evidentemente, dependo disto, eu contribuo, eu sou parlamentar, mas continuo contribuindo, não fiz a opção de contribuir para o sistema previdenciário próprio do parlamento, eu continuo contribuindo como professor lá para o IPS Previdência, o Aracaju Previdência, portanto, os sistemas previdenciários do magistério lá, o qual eu integro, e aí eu sou interessado, evidentemente, porque essas questões dizem respeito a mim, mas dizem respeito a uma concepção de Estado que defendo. Mas eu, lendo sobre essas questões, a vida inteira sou informado de que uma das maiores parcelas de recursos que movimenta a economia, os setores da economia mundial, passa exatamente pela Previdência Pública, mas que é disputado pelo setor privado da Previdência. Há um interesse gigantesco em torno dos recursos da Previdência Pública, e aqueles que investem na privatização dos sistemas públicos são, evidentemente, super interessados no discurso dessa derrota. Nós não somos. Nós queremos reafirmar as concepções que foram aqui lembradas pelo Dr. José Lúcio, e são concepções que foram forjadas lá na década de 90, na década de 80, quando nós fomos produzindo uma concepção de previdência de Estado para este país. E reafirmamos aqui essas leituras e queremos contribuir para que nós superemos esse discurso derrotista que em nada ajuda a nação brasileira. Era isso, senhor presidente, muito obrigado e sucesso para todos nós nessa tarefa.